Fala galera, tudo bem? De volta com mais um vídeo. Hoje quero falar com vocês sobre algo que para mim é muito comum e eu fiquei, por que não dizer, surpreso de perceber que pode ser muito mais comum para outras pessoas também. Eu tinha um pensamento pretensioso, né, egocêntrico talvez, de que eu era uma pessoa muito divagadora. E a ideia hoje é falar com vocês sobre devaneios. Como é que vocês lidam com devaneios? Para vocês, devaneio é um problema? É um aspecto ligado à criatividade? É um aspecto ligado a mensagens do universo colaborando para que você entre no eixo? Enfim, como é que você lida com os seus devaneios? Esse é o tema de hoje, no canal do Alex Psicologia. Pois bem, eu me considero uma pessoa que tem uma facilidade enorme para divagar, para devanear. Cheguei a pensar se de repente eu não teria um TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Durante alguns anos, sei lá, coisa de 6 anos atrás, eu tinha a impressão que estava sendo mais falado, não sei se era uma questão de mídia, né, uns 6, 8 anos atrás, mas falava-se mais, né, de TDAH, que é um transtorno que deve ser tratado, enfim, deve ser cuidado para que a pessoa tenha uma vida funcional, né, dentro, né, desse transtorno, né, condizente com a patologia. Mas não acho que a minha capacidade de devaneio seja tão frequente e intensa a ponto que justifique, né, um diagnóstico de TDAH. Então, vamos ficar no devaneio. Não sei quantos de vocês sabem, mas uma pessoa em geral, uma pessoa normal, saudável, digamos assim, chega a passar 30% do seu tempo consciente em devaneios. Né? Lógico que são pequenos devaneios somados que ao longo do dia, do tempo consciente, pode chegar a 30%. Chegar a 50% pode ser um sinal de alerta. Passar de 50%, né, no sentido geral, 70%, pode ser um indicador mais sério, né? Enfim, uma intensidade que faz com que a pessoa tenha que ficar mais atenta. Um transtorno excessivo de devaneios pode ser categorizado como TDE, né? Que é o transtorno de devaneio excessivo ou inadaptativo. Não é um transtorno tal qual o transtorno de humor, de personalidade, enfim, um transtorno bipolar, né? Uma pessoa esquizofrênica, um transtorno de ansiedade, não está categorizado ainda como esse tipo de transtorno, ou seja, não faz parte do dicionário de diagnósticos de patologias, né, mentais, que é o CID-10 ou DSM-4. E aí, por exemplo, quando é que o devaneio se torna um problema? Tem pessoas que têm uma qualidade, né, de riqueza do devaneio que chega a criar personagens, né, fictícios, com nomes diferentes, com toda uma trama, com todo um enredo, onde ele ou ela passa a dedicar mais tempo, né, passa a dedicar um tempo considerável, digamos assim, nesse devaneio. E o que acontece? É um sinal de alerta quando as pessoas sentem uma necessidade de acessar esse devaneio. Quando é como se fosse uma sensação de que precisa, né, dar sequência naquilo. E o que é interessante? Tal qual um sonho, um devaneio é um produto da pessoa que está ali divagando, né? É um produto do sujeito. Então, antes de rotular como certo ou errado, como positivo ou negativo, o que eu sugiro? Procura entender, né? Procura verificar as sensações que você sente ao longo desse devaneio, né? Procura entender a riqueza dos detalhes desse devaneio, mas se você percebe uma necessidade de cada vez maior de entrar em contato com esse devaneio, é um sinal de que pode ser algo a ser investigado. Né? Porque enquanto permite que a pessoa leve uma vida funcional, beleza. Né? A questão do funcional implica muito na condição de ser um transtorno ou não, intensidade e frequência. Mas é comum que as pessoas que têm um TDE, né, um transtorno de devaneio excessivo, no seu dia a dia, que eles relatem isso, uma necessidade de ir para o devaneio, uma necessidade de continuar naquilo, de ficar vivenciando aquilo, de sonhar acordado. E aí, outros aspectos que eu acho interessante. Em quais circunstâncias isso acontece? Para mim, o devaneio funciona em dois aspectos.
Um deles, muito claro, como um mecanismo de defesa. Eu estou num ambiente desconfortável, eu estou num ambiente... Três aspectos. Eu estou num ambiente desconfortável, estou num ambiente onde eu não me sinto muito à vontade, onde de repente eu quero falar algo e não consigo, né? Estou me sentindo com pouco recurso, ou as pessoas estão falando de um assunto, ou são pessoas que não me agradam muito, eu posso não estar gostando de estar ali. E aí o devaneio comigo funciona de dar uma fugida, né? Dar uma viajada. E aí alguns segundos são suficientes para me dar um bem-estar e por vezes eu volto. Né? Normalmente eu volto. Mas não são longos. Né? Mas tem esse tipo de função, que é uma função protetora, a meu ver. Tem uma outra função que diz respeito, e esse é o que eu mais gosto, o que diz respeito a meus sonhos, meus desejos. Então o devaneio, né, que é aquela fuga, né, rápida de um momento aqui da realidade para um outro momento, para uma outra circunstância, para um outro tempo, comigo funciona várias vezes para reforçar aquilo que eu tenho de proposta, de desejo, de sonho. Então, por vezes, eu me vejo lá onde eu quero chegar, né, na situação que eu quero estar, e isso é muito gostoso, é muito bom para mim. E uma terceira função do devaneio tem a ver com a questão de pensar algum tipo de solução, algum tipo de nome para a campanha, algum tipo de ideia, de dinâmica, algum tipo de abordagem com o cliente, seja no consultório, seja num treinamento vivencial. Mas são três aspectos que eu vejo claramente para mim. Um aspecto de defesa, né, de repente me tirar de uma situação desconfortável, onde eu não estou me sentindo bem, e vou para um lugar qualquer que eu queira ir. Uma questão de propósito, né, de futuro, e uma questão de criatividade. O que eu acho bacana? Aqueles que têm uma recorrência, né, ou uma riqueza de qualidade de conteúdo, procura observar essa questão. Qual a circunstância isso acontece? Por vezes, o devaneio pode ser disparado por gatilhos diversos, né? Desde um pensamento que vai te encaminhar para um lugar, desde uma situação, uma experiência vivida, uma música, uma comida, um comentário. Então, são diversas as possibilidades de gatilho. Então, o que é interessante? Que você comece a se olhar um pouco mais, né? A questão do autoconhecimento, da introspecção, do olhar para si, para de repente prestar atenção em coisas que nunca tinha percebido. Aquele famoso, eu nunca parei para pensar nisso. Talvez porque seja relevante, talvez porque você estivesse alienada de várias coisas que diz respeito a você. Mas eu acho interessante, nesse processo de autoconhecimento, né, que tem a ver com amadurecer, que tem a ver com se desenvolver, essa atenção ao devaneio. Eu sou uma pessoa muito rica de devaneio. Né? Teve uma palestra que eu fui fazer em Nova Iguaçu, o título era Que Gente é Essa? Pensamentos, Neuroses e Outros Devaneios, por Alexandre Paulino. Porque eu gosto de devanear. Eu sou uma pessoa que tem um aspecto de sentimento, sensação, intuição muito forte. Então, por vezes, eu até consigo direcionar o meu devaneio. Se eu parar para olhar, eu pego um ponto específico e fico olhando e me deixo o meu olhar se perder ali, né, não pensar em muita coisa, normalmente vem algum devaneio. Quando eu escuto músicas, né, quando eu paro para fazer esse pensamento assim para o além, né, um olhar, às vezes sem propósito algum, as minhas sensações, os meus sentimentos me levam para algum devaneio. E por vezes são devaneios que têm a ver com algo que eu preciso entrar em contato. Então, tal qual o sonho é uma obra nossa, os nossos devaneios, né, o conteúdo, diz respeito a nós. Né? Então, você pode pensar, qual a razão desse devaneio nesse momento? Qual a razão desse conteúdo nesse devaneio? O que seria isso? Né? Se fosse dar voz aos elementos do devaneio, o que seria isso? E aí, volto a dizer, se você é uma pessoa que se percebe passando muito tempo devaneando, né, de repente está naquela categoria mais de 50% do tempo consciente, divagando, devaneando, procura um terapeuta, vai bater um papo, ou procura ao menos, no primeiro momento, entrar mais em contato com seus devaneios, perceber mais algum tipo de riqueza de mensagem que você possa interpretar, a sua interpretação. De repente você vai compartilhar esse devaneio com outra pessoa e pode surgir uma outra interpretação, mas procura observar. Só procura não fazer nenhum tipo de julgamento no sentido de certo ou errado, né, de que isso não pode, permitido ou não permitido, né, proibido, permitido, certo ou errado. Procura só não entrar num julgamento e numa condenação qualitativa dos seus devaneios.
Eu, volto a dizer, gosto de devanear, eu gosto de divagar. Vejo muito mais como um aspecto contributivo do que limitante. Mas se você se percebe uma pessoa que vive sempre no mundo da lua, observa, verifica se não pode ser um transtorno de devaneio excessivo ou inadaptável, enfim. TDEI, né? Transtorno de devaneio excessivo ou inadaptativo, alguma coisa assim. Ou até algo mais grave, que pode ser um transtorno de obsessão compulsão, TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, pode ser um TDAH, mas aí você tem que procurar um profissional para que ele diga isso, né? Um psiquiatra ou de repente um psicoterapeuta, um psicólogo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve, compartilha, curte, né? Dá um joinha. Importantes esses indicadores para minha permanência no canal. Ok? Beijo, abraço, até o próximo contato, até o próximo vídeo. Se necessário, mais algum tipo de informação, canal do Alex, pc@gmail.com. Você não está só, se precisar, faz contato. Beijo, abraço, até o próximo vídeo.